Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui, como estudar com o método QR2 de questões e obter os melhores resultados em concursos. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? Olá! Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. CESP CMBio 2014. O vocábulo mas é um elemento coesivo que introduz relação de conclusão entre a informação expressa no período de que faz parte e a informação expressa no período que o antecede. Item errado. Mas é conjunção adversativa, indica oposição, indica ressalva. Não pode introduzir relação de conclusão. CESP PM 2018. Nesse caso, considera-se crime a transgressão de regras socialmente pré-estabelecidas que variam de acordo com a sociedade e o contexto histórico. No texto, a expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme. Item correto. De acordo com é uma locução que expressa o sentido de conformidade. Conclusão. A expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme, consoante, segundo. CESP FUB 2015. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Item correto. De acordo com tem sentido conformativo, conforme tem sentido conformativo. Conclusão. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. CESP, SEDUC, professor de português, 2018. Para se vacinar, as pessoas precisam de documento de identidade e carteiras do SUS e de vacinação. A preposição para exerce o papel de conectivo e introduz uma oração que expressa a finalidade. Item correto. Para é uma preposição, um elemento de ligação. Logo, exerce papel de conectivo, com sentido de finalidade, pois mostra que as pessoas carregam os documentos com um propósito específico. Qual? Apresentar na hora da vacinação. CESP e HBDF, cargos de nível médio 2018. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado.
A oração para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade expressa a circunstância de: letra A, finalidade; B, causa; C, modo; D, proporção ou E, concessão. A alternativa correta é a letra A. Para é uma preposição, indica propósito, indica finalidade. CESP Diplomata 2015. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. A relação estabelecida entre as duas primeiras orações do segundo período do texto expressa a proporcionalidade da mudança em curso no subúrbio. Item correto. A expressão quanto mais, mais é uma correlação de proporcionalidade. Funcionam como conjunções em uma relação entre uma grandeza na oração principal e outra na oração subordinada. CESP, Polícia Militar, Soldado 2018. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. A substituição de se por caso ficaria assim: se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Conclusão: a substituição de se por caso prejudicaria a correção gramatical do texto, pois seria necessário um ajuste. Banca CESP, Cefaz 2018. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, como é hoje o nosso modelo de democracia. E isso por um motivo razoavelmente simples. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. A correção gramatical e as relações de coesão do texto acima seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído pelo termo porque. Item correto. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. É o motivo de a democracia não ser considerada como o melhor dos governos em Atenas. Logo, a correção gramatical e as relações de coesão do texto seriam mantidas se a troca fosse feita. Ficaria assim: a democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, porque apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. CESP, Funpresp 2016. Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Julgue o item seguinte, referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. A locução, uma vez que introduz, no período em que ocorre, ideia de causa. Item correto. Uma vez que é conjunção causal explicativa. Se explica no sentido da frase: o homem não errava, pois já não tinha mais o que errar, porque não havia mais dúvidas. CESP, MPE, Analista 2018. A confissão do réu constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios. O trecho, que não há indícios, exprime uma noção de consequência. Item correto. Nesse contexto, o que
é consecutivo e está associado com a palavra intensificadora tão. A confissão do réu constitui uma prova tão forte que, como consequência, não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios, que são mais fracos que a confissão. CESP-TCE, Agente de Documentação 2018. No texto, as relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido o apagamento, era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por ainda que. Item correto. Embora é conjunção concessiva, ainda que é conjunção concessiva. Conclusão. As relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido, seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por ainda que. CESP-TRE, Taquigrafia 2016. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de finalidade. Item errado. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de concessão. Embora inicia essa oração, é conjunção com sentido concessivo. Pode ser substituída por conquanto. CESP-TRE, Taquigrafia 2016. Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa representação política feminina no Ocidente. No que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o seguinte item. A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a expressão não obstante por embora. Item correto. Não obstante é conjunção concessiva, equivale a embora. Conclusão. A substituição de não obstante por embora não traria nenhuma incorreção, porque o verbo permanece no subjuntivo, embora tenha sido. CESP, Instituto Rio Branco, 2017. Embora mais moço que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Embora é conectivo concessivo, posto que é conectivo concessivo. Conclusão. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. CESP-PRF 2019. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. A locução em razão de expressa uma ideia de causa. Item correto. Em razão de é igual por causa de. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe por causa das atividades do trabalho humano. CESP-PC, Investigador de Polícia, 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo já que por letra A, uma vez que
B, logo que, C, a fim de que, D, ainda que, ou E, contanto que. A alternativa correta é a letra A. A locução, uma vez que, indica causa, explicação. A locução já que indica causa, explicação. Conclusão: as locuções uma vez que e já que são equivalentes a porque e, além disso, indicam causa, explicação. CESP e IFAM nível médio 2018. Ainda que circunscritas a determinados limites, essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, colocam em movimento as relações e podem alterar a realidade de uma ordem imposta ou dominante. A expressão ainda que poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. Item correto. Ainda que é conectivo concessivo. Embora é conectivo concessivo. Conclusão: a expressão ainda que poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. CESP e IFAM nível médio 2018. Os sentidos originais e as relações de coesão do texto seriam preservados caso se substituísse a palavra portanto por também, uma vez que ambas exprimem uma ideia de conclusão. Item errado. Portanto, exprime ideia de conclusão. Também exprime ideia de adição. Logo, os sentidos originais e as relações de coesão do texto não seriam preservados caso se substituísse a palavra portanto por também. CESP e IFAM nível médio 2018. A substituição da expressão além de por apesar de não alteraria os sentidos originais do texto. Item errado. Além de, exprime ideia de adição. Apesar de, exprime ideia de concessão. Conclusão: a substituição da expressão além de por apesar de alteraria os sentidos originais do texto. CESP, Instituto Federal Fluminense, 2018. Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, mas ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. A coerência e o sentido do texto acima seriam mantidos se a conjunção mas fosse substituída por todavia. Item correto, mas é conjunção adversativa. Todavia é conjunção adversativa. Conclusão: a coerência e o sentido do texto acima seriam mantidos se a conjunção mas fosse substituída por todavia. CESP e EMAP, cargos de nível superior 2018. No trecho: pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse continuava. O elemento pois introduz uma concessão. Item errado. Pois inicia uma frase de valor explicativo e oferece uma justificativa para o comentário feito antes. No contexto acima, o pois funcionou como um marcador discursivo, como em pois bem. Conclusão: pois não introduz uma concessão. Exemplo de conectivos concessivos: embora, conquanto, posto que. CESP-SEE 2017. As críticas à extrema confiança que demos à ciência como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se em diversas frentes.
Embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram, as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física, da química e das próprias ciências sociais e humanas, essa ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir. O conectivo, embora, introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. Item correto, embora, é uma conjunção concessiva. Conclusão, o conectivo embora introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. CESP-SEE 2017. O universo da comunicação vem se ampliando com maior dinamismo nos últimos anos para atender à demanda de seus usuários, nas mais diferentes situações de interatividade. Nele, estamos inseridos exercitando nossa linguagem oral e escrita, até mesmo na área digital. Por isso, necessitamos sempre assimilar novos conhecimentos e expressá-los com objetividade e competência. A substituição de por isso, por esse motivo, manteria a correção e o sentido original do texto. Item correto. Por isso, é conector de valor conclusivo. Está inserido em uma relação de causa versus consequência. Conclusão. A substituição de por isso por esse motivo manteria a correção e o sentido original do texto, onde esse motivo é a causa, a premissa para a conclusão apresentada pelo contexto. CESP, Analista Legislativo, Câmara dos Deputados, 2014. No ambiente virtual, combinações de usuário e senha funcionam para dar acesso a e-mails, celulares, redes sociais e cadastros em lojas online. Lidamos com tantas combinações desse tipo que já se fala de uma nova categoria de estresse, a fadiga das senhas. A oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação à oração anterior, a qual se subordina. Item correto. A fadiga das senhas é a consequência do excesso de senhas. Observação. A oração consecutiva é classificada como oração subordinada por ser introduzida por uma conjunção subordinativa consecutiva. CESP, Agente Administrativo, MDIC 2014. Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabeá ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. No trecho, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o termo porque fosse substituído pelo vocábulo porquanto. Item correto, porque é conjunção explicativas ou causais, porquanto é conjunção explicativas ou causais. Logo, podem ser substituídas uma pela outra, sem prejuízo da correção gramatical e o sentido original do texto. CESP-TRE 2016. Portanto, o enunciado normativo resume-se ao texto legal, o qual, porém, somente se torna norma jurídica quando aplicado aos casos concretos, ou seja, ao tornar-se efetivo. O vocábulo, portanto, introduz no texto uma ideia de: letra A, finalidade; B, conclusão; C, causa; D, consequência; ou E, condição. A alternativa correta é a letra B.
Portanto, é conjunção conclusiva. Assim, o vocábulo portanto introduz no texto uma ideia de conclusão. CESP-MPU 2015. Posteriormente, na década de 70, foi criado o protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão, uma vez que, por qualquer um dos seguintes termos: porque, já que, pois, por conseguinte. Item errado. Uma vez que é conjunção causal, poderia ser substituída por outra conjunção causal, como porque, já que e pois. Mas não é correto substituí-la por conseguinte. Por conseguinte tem valor de conclusão. CESP-ANTAC 2014. Mantém-se a correção gramatical do texto e suas informações originais ao se substituir, portanto, por qualquer um dos seguintes termos: por isso, logo, por conseguinte. Item correto. Por isso é conjunção conclusiva. Logo, é conjunção conclusiva. Por conseguinte, é conjunção conclusiva. Conclusão. Por isso, logo, por conseguinte, são conjunções conclusivas e podem ser substituídas umas pelas outras. CESP Anatel 2014. Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto, caso se substituísse já que por qualquer uma das seguintes expressões: dado que, visto que, uma vez que. Item correto, já que é uma conjunção subordinativa causal, dado que é uma conjunção subordinativa causal, visto que é uma conjunção subordinativa causal, uma vez que é uma conjunção subordinativa causal. Conclusão, é possível fazer a troca proposta. CESP-CMBio 2014. Julgue o item a seguir. A substituição do vocábulo entretanto pelo vocábulo portanto não acarretaria mudança de significado no período em questão. Item errado. Entretanto, tem valor adversativo, portanto, tem valor conclusivo. Conclusão. A substituição de entretanto por portanto acarretaria mudança de significado no período em questão. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.